Olá, telespectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um Entre no Jogo. E já que tivemos uma semana bem agitada no esporte, por que não começar essa falando sobre o nosso querido futebol? E para me ajudar, hoje eu tenho a companhia do meu colega Evandro Tozin. Olá, Evandro. Olá, Daniela Mascarenhos, né? Então vamos falar um pouco, fazer um resumo desse futebol que está fervendo, seja nos campeonatos estaduais e também no futebol feminino. E temos vários destaques para falar hoje. Temos uma Copa também que serve de preparação também do futebol feminino, que a Daniela vai abordar. Mas acho que a gente vai começar então sobre um pouco diferente, né? Falando não do que está acontecendo agora, mas do que vai ocorrendo na metade do ano, que é a Copa de Futebol Feminino, Copa do Mundo, né? Exatamente. Então acho que é um campeonato uma Copa que se destaca, né? Que a gente tem essa valorização do futebol feminino. Daniela, fala um pouco sobre esses preparativos da seleção brasileira, enfim, dos outros, né? Das outras seleções também um pouquinho. Sim, exatamente, Evandro. Para quem já estava sentindo falta daquele agito, daquela emoção de uma Copa, temos aí a Copa do Mundo Feminina, que vai começar no dia 20 de julho. Anotem já no calendário de vocês para ninguém perder, pelo amor de Deus. E nós começamos então com a seleção brasileira no grupo F, muito bem colocada, né, Evandro? Acho que podemos então começar falando de onde será a Copa. Que país vai ser, Daniela? Que Conta país pra vai gente. ser? Nem eu sei ainda, então você vai trazer pra gente aqui. Então, acho que esse destaque a gente pode falar, né, que a sede do torneio vai ser em 2 países, um deles é a Oceania, né, vai ser no continente da Oceania, e os jogos serão na Austrália e na Nova Zelândia. Então esse destaque importante que a gente pode trazer, e a partida de abertura vai ser entre a Nova Zelândia e a Noruega. Mas a Dani vai trazer algumas curiosidades sobre essa competição. Sim, como eu disse, a seleção brasileira caiu no grupo F, junto com França, Jamaica e Panamá. E, inclusive, Evandro, o Panamá conquistou a classificação por meio da repescagem, junto com o Haiti. Então, quase que não tivemos o Panamá nessa disputa. E uma curiosidade, falando sobre a valorização do futebol feminino, é que essa vai ser a primeira Copa em que vamos ter 32 seleções de feminino. Olha que legal. Antes, que é o mesmo número da competição masculina, antes eram apenas 24. Então já tem um aumento de seleções, né? Sim, já tivemos um avanço. Com certeza, um avanço. A gente vê também que há um maior investimento, né, e maior atenção no futebol feminino nos últimos anos. Até em nível, se a gente falar um pouquinho em nível das Américas, né, da América do Sul principalmente, a gente vê essa obrigatoriedade dos clubes que estão disputando a Libertadores masculina terem também times femininos, né? Então a gente vê esse maior investimento, essa maior atenção. E esse aumento também da competitividade, né? A gente tem vários países aí que têm sido referência no futebol feminino, né? Seja a Suécia, os Estados Unidos, né? Principal campeão. A Holanda também se destacando também nos últimos anos no futebol feminino. Então a gente vê alguns destaques, né, alguns países que têm crescido, né, no futebol feminino, além do Brasil. A gente também tem o Canadá, que também é um grande adversário aí da seleção brasileira nas últimas competições. A Alemanha também é outro país que se destaca também nas competições femininas. E a gente vê esse aumento da competitividade. E aí, Dani, a gente também, né, não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre a Copa do Mundo, mas acho que a gente pode falar também sobre essa Copa, esse campeonato de preparação, que tem um nome diferente que está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Conta pra gente. Que é a She Believes Cup, Evandro. Ela acontece anualmente nos Estados Unidos, né, com apenas 4 seleções convidadas, juntamente, óbvio, aos Estados Unidos. Isso. Posso falar um pouquinho aqui então, Dani? Claro. Né, é uma preparação, né, que teve entre os dias 16 e 22 de fevereiro, né, e a gente tem então essa competição, além dos Estados Unidos, participaram o Brasil, Japão e o Canadá, né, e o torneio chegou ao fim, né, com a nossa seleção
em terceiro lugar. Dani, quais são os aspectos positivos e negativos dessa competição para o Brasil, né? O Brasil acabou ficando em terceiro nessa competição, se despedindo. Os Estados Unidos, ele conquistou seu 6º título nessa competição, né, com essa vitória em cima do Brasil por 2-1. E, infelizmente, ficamos em terceiro lugar, mas, palavras das próprias jogadoras, elas não ficaram tristes com o resultado. Elas encararam isso como um teste, como elas falaram, elas estavam enfrentando seleções muito fortes. Inclusive, o Japão terminou em segundo lugar. Ele venceu o Canadá no mesmo dia por 3-0, deixando, infelizmente, as canadenses na lanterna do campeonato. Mas para as brasileiras, apesar, né, da derrota, elas demonstraram um desempenho maravilhoso. Sabe, entraram com garra, jogaram muito bem, mostraram habilidade, mostraram tática. E eu acho que elas chegam extremamente focadas para essa Copa do Mundo. Então, acho que a gente já pode tirar as camisetas e as bandeiras do armário e se preparar para torcer. Então, a gente tem essa disputa importantíssima para a seleção brasileira nesse ano. E a gente vê uma evolução no futebol feminino como um todo. E falando também sobre o desempenho dentro do país, né, a gente vê que também temos alguns destaques do futebol feminino. Não sei se a Dani quer comentar um pouquinho mais. Era isso, né? Era isso. Então, então a gente pode falar um pouquinho sobre os campeonatos, o Campeonato Brasileiro, né, que começou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, e a gente tem alguns destaques, que seria a vitória do Corinthians por 14-0, né, sobre as vozonas, né? Sim, as famosas. Contra o Ceará. E aí a gente tem o Palmeiras, que venceu, né, por 9-0 a equipe do Real Ariquemes. Então, goleadas. Goleadas aí que fizeram grandes resultados, né? Grandes placares construídos. Grandes disputas também, né, Evandro? Nós vemos que cada vez mais as jogadoras estão mostrando que elas estão aí, né? Que o futebol feminino vale tanto quanto o masculino. Com certeza. E isso a gente vê uma maior participação até pela questão da Série A e Série A2, né? Então, é um aumento de times, né? De times participando. A gente tem 16 equipes, perdão, são 18 equipes, né, que estão disputando aí o campeonato nesse ano, e o brasileiro feminino tem uma maior competitividade. Acho que um time que eu vi aí falando alguns jogos que pode fazer diferença é o Real Brasília. Então, só para deixar tem se destacado, tem se destacado. Acho que é um time que tá fazendo diferença aí dentro tem evoluído, né, nos últimos anos, né, se aproximando dos grandes clubes, né, além de Corinthians e Palmeiras, que são os que estão sempre no topo aí, se disputando. E é bom ver nomes diferentes, né, Evandro? É bom ver que não fica só aquela panelinha, assim como a gente costuma ver no futebol masculino. Verdade, Dani. A gente tem uma maior competitividade, né, dos times femininos no Campeonato Brasileiro Feminino. E só para a gente passar então a rodada, né? A primeira rodada do Santos ganhou de 3-0 do Flamengo, o Inter venceu por 2-1 o Atlético Paranaense, como falei, o Corinthians venceu por 14-0 o Ceará, São Paulo empatou com o Bahia em 1-1, Cruzeiro em 1-1 com o Grêmio, Palmeiras venceu por 9-0 o Real Ariquemes, Avaí Kinderman foi derrotado por 5-2 pela equipe do Real Brasília. E para fechar a rodada, nessa segunda a gente tem Atlético Mineiro e a equipe da Ferroviária às 8 horas da noite. E Dani, pra gente falar do masculino então, a gente teve praticamente a rodada final, né, do Paranaense masculino, e a gente vai para as quartas de finais. A gente tem alguns destaques aí. A gente teve a mudança de classificação do Operário com o Coritiba, teve uma troca, né? O Coritiba ainda permanece com um tabu ali, com dificuldades para vencer, né, o Operário, mas o que a gente pode destacar? Além disso, a gente tem um questionamento que é uma mudança de tática do treinador português, que está à frente do comando do Coritiba, né, que mudou ali a tática, começou com 3 zagueiros, um pouco diferente, mas o que a gente pode destacar, né, do Coritiba desse jogo aí?
Evandro, estamos com grandes questionamentos, como você falou. O Operário venceu o Curitiba por 3-0, que, levando em consideração toda a preparação que o técnico Antônio Oliveira vem fazendo, não é um resultado que a torcida esperava. Sim, a gente esperávamos um jogo difícil, um jogo pegado por ser o Operário, querendo ou não, sempre são disputas grandiosas contra o Operário, mas não perder de 3-0, sem parecer que o Curitiba estava em campo. E o Operário, como você disse, né, conseguiu essa vice-liderança no campeonato, teve essa inversão de papéis. E por mais que o Curitiba tenha se mantido no campeonato, fica aí o questionamento para o técnico. Vamos mudar de tática? Mas, Evandro, querendo trazer aqui, né, mais alguns resultados, um outro bom jogo foi o do Azures, que goleou o Rio Branco de 4-0. Um resultado que ninguém esperava, mas infelizmente ainda assim ficou fora das quartas do Paranaense, porque o Azures permaneceu em nono na colocação da tabela. Foi uma goleada que infelizmente não adiantou em nada, né? Deveria ter vindo mais cedo. E também o Londrina, né, que ficou fora dessa zona de classificação, né? Um clube que tem história, tem tradição, né? Acabou sendo rebaixado para a terceira divisão do Brasileiro, mas acho que tinha que ter se classificado no estadual, né? Então, acho que foi uma surpresa também. Embora não tenha... Apesar da vitória do Atlético ontem, o Londrina ele não esboçou tanto poder de ataque, enfim, diante do Atlético, já que precisava do resultado, né? Sim. Então ontem, enfim, a torcida pouco compareceu, né? A torcida do Londrina pouco compareceu para poder apoiar o clube. Mas acho que, Dani, vamos falar então desses confrontos. A gente tem então São Joséense e Atlético Paranaense nas quartas de finais, Cianorte e Maringá, acho que um jogo de muito equilíbrio aí. O Aruco vai enfrentar, que é a grande surpresa, o time de Maringá, vai enfrentar o Operário, né? Então, Arucô, né? O Samurai. Então, acho que pra gente... claro, o Operário também tem feito uma boa campanha. Sim. E o Cascavel enfrenta o Curitiba. Um detalhe, o Curitiba acabou empatando com o Cascavel e o Atlético também enfrentou dificuldades na arena para vencer o Cascavel. Contra o Cascavel, sim. Cascavel. Acho que é um time também que a gente tem que destacar também durante essa competição. Certeza. Acho que são jogos bem legais aí para a gente acompanhar. Vão ser disputados na próxima quarta-feira e final de semana, né? Então a gente tem esses jogos aí de ida e volta do Campeonato Paranaense. E um time que talvez seja bom a gente ficar de olho, Evandro, é o São Joséense. Porque, e mesmo eles tendo perdido para o Maringá de 3-1 na última disputa, ainda assim garantiram a última vaga. Então, a classificação não foi também por nada, né? Eles estiveram se mantendo ali na disputa, bem fortes, e eu acho que seria interessante ficar de olho neles para essas quartas. Sim, bem legal. Até é legal a gente falar que inclusive o São Joséense, o Cascavel e o Maringá vão disputar a Série D. Então, eles já vêm de campanhas, né, campanhas boas nos anos anteriores, no Paranaense do ano passado, que garantiu essa classificação. Né? Então, acho que a gente pode... então, são clubes que chamam a atenção. E que estão buscando crescer, né? E sempre são essas as mais perigosas. E o Azures, até de se surpreender, né, não ter a classificação, que protagonizou uma disputa de pênaltis ano passado na Copa do Brasil diante do Bahia, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho. E aí, pra gente dar um giro pelos campeonatos estaduais, a gente tem o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista a gente tem um campeonato de muito equilíbrio. A gente tem como surpresa nesse ano a equipe do São Bernardo fazendo uma boa competição, está invicto, né? Em alguns jogos aí. Tem somente uma derrota, ganhou do São Paulo, né? Por 1-0. E é um dos destaques, a gente teve o clássico, né? Santos e Corinthians. Exatamente. Dani, que puder falar um pouquinho desses jogos aí, do que ela tem acompanhado do Campeonato Paulista, é bacana. Exatamente. Então, já pegando do que você falou, né? O Santos e Corinthians, 2-2, um empate. E assim, Evandro, eu vou dizer, o Corinthians não tá numa boa fase.
Não tô vendo, assim, muito desempenho em campo. Tô vendo ali que falta um pouquinho de melhora de tática, sabe? Porque, querendo ou não, ninguém esperava um empate entre Santos e Corinthians. Não desmerecendo o Santos, mas se você for fazer um comparativo de desempenho entre as duas equipes, a gente esperava que pelo menos o Corinthians tivesse levado, não sei, de 1-0 pelo menos, mas não tivesse essa chance de empate. Porém, o Santos foi salvo pelo aquele famoso gol do último minuto, que vamos combinar que já é uma rotina para a equipe, né? E o gol foi nos minutos finais, literalmente. Foi aos 90 do segundo tempo. Foi de pênalti, cobrado pelo Marcos Leonardo. Então... Ele que vem fazendo gols aí, né? Contra o Corinthians sempre. Ele que, olha, ele é o famoso... Como posso dizer? E o famoso decisivo, né, contra o Corinthians. Ele... Ano passado foi assim, né? Ano passado foi assim contra o Corinthians, né? Então, o Marcos Leonardo tem se mostrado uma peça fundamental para o Santos, né? Sim, jovem. Com certeza. E o Santos também não tem feito uma boa campanha. Agora precisa ganhar na última rodada e ainda depender de combinação de resultados para poder classificar. E o Santos também... por pouco, né, melhorou nas últimas rodadas, mas até flertou ali um pouquinho com a zona de rebaixamento, né, então não fez uma campanha muito boa, né, acabou ganhando da Portuguesa, que era um adversário direto, mas se tivesse perdido para a Portuguesa, né, também teria se complicado no Paulista. E também a gente tem o São Bernardo ganhando do São Paulo, né, embora o São Paulo favoritaço aí, né, mas... tá se ajeitando aí. Foi outra grande surpresa, né, Evandro? Eu acho que, novamente, o São Bernardo ele é um time para ficar de olho, porque ninguém espera que um time em ascensão vença um dos favoritos, né? Logo um dos favoritos, no máximo empate. Mas eles souberam segurar o São Paulo. Grande surpresa, né, que teve... Claro, teve um lance meio curioso, né, que o São Paulo até questionou um pênalti ali, mas tava muito próximo, né, o cruzamento que foi... Era uma jogada ali que a bola chegaria para o Calleri, enfim, mas estava muito próximo, não foi anotado pênalti, né, embora tenha o VAR no Campeonato Paulista, não foi chamado, acionado, e acho que também cabe destacar um jogador que está indo muito bem, que é o Christian Barletta, que é curitibano, né, ele passou pelo Joinville, passou pelo Bahia, né, então passou pela, se eu não me engano, pela Chapecoense, mas ele tá jogando muito bem no São Bernardo e o Corinthians também tá de olho ali, né, tá em negociações avançadas aí com um jogador, um ponta, né, um atacante, então que pode ser que possa brilhar no futebol. E eu acho que ele pode contribuir até para o Corinthians nesse momento, porque eles precisam de sabe, de aquela chama jovem que a gente diz. Eles precisam de alguém que seja diferente do que o Corinthians normalmente costuma jogar. Embora tenha o Adson, né, mas o Adson parece que não engrena, ele é um jogador rápido, mas um ponto. Ele é rápido, mas ele chega sozinho. É isso que eu sempre digo, não adianta você ser rápido, mas você chegar sozinho. O restante da equipe tem que te acompanhar. Que nem a gente vê com o Rony, às vezes, né? E demorou um pouquinho para toda a equipe do Palmeiras conseguir chegar junto com ele. Muitas vezes ainda o Rony chega sozinho e fica lá perdido. É bem isso, Dani. E aí, para a gente dar um giro, então, aqui, falar um pouquinho, então, sobre a classificação aqui das equipes paulistas. Então a gente tem o Bragantino como líder do grupo A, né, o Botafogo de São Paulo segundo colocado, se classificando. Lembrando que o Paulista vai para as quartas de finais, se eu não me engano é jogo único na próxima fase. Mas, enfim, para a gente falar da classificação, o Santos ainda tem chance de classificação, é o terceiro colocado do grupo A. No grupo B a gente tem o São Paulo e o Água Santa em segundo lugar, se classificando aí, tirando a vaga do Guarani e também do Mirassol. O Mirassol que fez uma campanha muito boa na Série C do ano passado, né? Subiu, conseguiu acesso, então surpreende um pouco. E o Guarani em terceiro. A gente tem então no grupo C o Corinthians, líder com 19.
o São Bento com 10 se classificando, Ituano ainda brigando. Também a Ferroviária ainda tem chance de classificação, né, dependendo de uma vitória, enfim, né, porque está a 2 pontos. Então esse grupo, o grupo C ainda promete, porque essas 3 equipes ainda têm chance de classificação. Sim. O grupo D tem Palmeiras, né, líder com 27 pontos, o São Bernardo em segundo com 26, Santo André e Portuguesa sem chances de classificação. Na luta contra o rebaixamento, a gente tem que ficar atento à Ferroviária, né, que está ali Sim. em quarto no grupo C, e também a Portuguesa, né, que está aí também lutando contra o rebaixamento, além do Mirassol e além do Ituano também, que está com 9 pontos ali, que essas equipes têm que se despertar. E aí também, Daniela, a gente tem o Palmeiras, que fez uma campanha muito de um aproveitamento fantástico no Campeonato Paulista desse ano, com 27 pontos. A equipe não perdeu. Exatamente, Evandro. O Palmeiras se manteve invicto. Não teve sustos. Por mais que, por exemplo, contra a Ferroviária, né, ganhou de 2-1. Teve ali uma tentativa da Ferroviária, mas não foi nada que chegasse a preocupar a torcida. O Palmeiras, ele vem numa campanha extremamente, assim, controlada, bem ótima, com ótimos resultados. E com Rafael Veiga e Gabriel Menino brilhando muito em campo. Brilhando muito em campo. Eu lembro que quando foi anunciada a venda do Gustavo Scarpa, ficou aquela incógnita. Quem que vai assumir? Exatamente. Ficava aquele, meu Deus, sem o Scarpa? Como assim o Palmeiras sem o Scarpa? Não teve. Claro, é um jogador que faz falta, mas não é algo que você olhe e fale, nossa, o Palmeiras fica completamente desfalcado sem o Scarpa. Não. Rafael Veiga e Gabriel Menino têm brilhado muito. Já tem até uma brincadeira entre a torcida, Evandro, de que a assistência do Veiga com gol de cabeça do Menino já virou rotina. Eles vão ter que inovar agora, é uma outra tática. É legal essa... Acho que acabou... O Gabriel Menino acabou assumindo a vaga de vez, né? Ele já vinha, né? Sim, às vezes jogando como titular. E além do Endrick, né? Que acabou, apesar de já ter sido negociado com o Real Madrid, o menino tá indo bem, né? Tem feito boas partidas. Claro que teve uma adaptação do Rony, né? Que passou a jogar mais pela ponta direita, né? Ele voltou àquela posição que ele... de jogar pelas pontas, né? Antigamente ele apareceu no Atlético, mas foi uma adaptação ali que o Abel... né, fez, né, deixando o menino como centroavante. Né? E tem dado resultado, Evandro. Tem dado ótimos resultados. Como você falou, o Endrick, por mais que ele já tenha, né, negociado com o Real Madrid, ele vem mantendo seu nome no Palmeiras, vem fazendo um ótimo desempenho, sabe? Ele é um garoto que, por mais que às vezes cobrem um pouquinho, mas quase não vi, tem que lembrar que ele é literalmente um garoto, né? Mas ele merece estar ali, assim como o menino mereceu esse posto de titular. Porque ele teve uma campanha excelente. Claro, com certeza. E o Abel Ferreira, como um dos grandes treinadores do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Então, vem se destacando, sendo como um exemplo para o futebol brasileiro nos últimos anos, se destacando. Vamos dar um giro, então, pelos campeonatos aqui estaduais, só para a gente falar, então, um pouquinho. A gente tem, então, o Campeonato Mineiro, né, que teve como, acho que os 2 destaques, o Galo, que empatou com o América em 1-1, né, o clássico, e a Caldense, que foi derrotada pelo Cruzeiro. Então, acho que esses 2 destaques do Campeonato Mineiro. A gente não vai para as quartas de finais do Campeonato Mineiro, já tem uma semifinal. Pois é. Né, embora seja dividido em 3 grupos, grupo A, B e C, né, vai classificar aí os 4 primeiros. A gente tem o Atlético Mineiro, né, como à frente, né, na competição até agora. O Atlético Clube vai disputar ali, o que está no grupo A, vai disputar aí a 4ª vaga. O América Mineiro praticamente classificado. O Cruzeiro, que está no grupo C, com 11 pontos, né, também praticamente aí... Tem que cuidar, né, o Cruzeiro aí para não ficar fora, né? Mas... E aí a gente tem o Democrata de Governador Valadares com 10 pontos também disputando essa 4ª vaga nesta
competição, né, do futebol mineiro, e hoje a gente tem Tombense e Vila Nova às 7 horas no estádio Soares Azevedo. Esse jogo pode definir também alguma expectativa de classificação, né, porque está um pouco embolado ali o grupo e também na luta contra o rebaixamento do Campeonato Mineiro. Agora a gente dá um giro também falando sobre um destaque sobre o Campeonato Goiano, que é a vitória por 8-3 do Goiás sobre o Goiânia. O que foi essa vitória do Goiás sobre o Goiânia? Foi larga essa vitória. Eu acho que ninguém estava esperando. Ninguém esperava. Claro, esperávamos uma vitória, eu vou admitir para você. Eu já tinha um certo favoritismo pelo Goiás. Mas eu nunca imaginei que chegaria a ser uma goleada. Literalmente uma goleada. Por mais que o Goiânia tenha, né, tentado ali equiparar os gols, foi impressionante, Evandro. Muitos gols, né? Até por ser uma quartas de finais, né? Pelo Campeonato Goiano, que foi o primeiro jogo, né? De vantagem de 5 gols aí para o próximo jogo. Pelo Goiás, a gente destaca aí o Nicolas, que é o artilheiro da competição, com 7 gols. Aí tem, nesta rodada, nas quartas de finais, a gente teve o Iporá, que foi derrotado pelo Atlético de Goiás por 1-0. O Anápolis empatou com o Vila Nova. O Aparecidense venceu por 3-0 a equipe do Craque. O Aparecidense que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também. Né? Acho que é uma surpresa aí. Tem disputado o Campeonato Goiano. Mas é como a gente sempre diz, né, Evandro? O futebol, a magia do futebol é essas incertezas. Essa surpresa, né? Às vezes a gente tem o favorito, mas o futebol ele proporciona esse equilíbrio. E aí a gente tem o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho, ele tem o Grêmio como líder, Internacional em segundo colocado, Ipiranga e Caxias. Caxias que não começou muito bem o campeonato, mas já teve em melhores momentos, né, como força no futebol gaúcho, mas está disputando aí a 4ª divisão do brasileiro. E o Juventude, que também acabou sendo rebaixado, está em 5º colocado, rebaixado na Série A, né, do brasileiro, está em 5º colocado, com 10 pontos ainda briga pela classificação do Campeonato Gaúcho, que a gente também tem as semifinais do Campeonato Gaúcho. Destacar o Pedro Henrique, que é o artilheiro com 8 gols, além do Soares, enfim, que foi uma contratação aí que está chamando a atenção no futebol gaúcho aí, até por um pique que ele deu aí aos minutos finais de um jogo que acabou ganhando do zagueiro, né, pela idade dele, enfim. Acho que é um time que a gente pode destacar. E que foi uma contratação que eu acho que ninguém estava muito confiante, né? Ninguém esperava, né? Ninguém estava muito confiante com essa contratação. Quando começaram a surgir os rumores, eu lembro que todos os programas de televisão, rádio, as pessoas falavam, não, mas é uma tentativa. Dificilmente ele viria. Pois veio. E tem feito muita diferença. Tem chamado a atenção, né? Pela idade, até que ele tem sido exemplo para muitos jovens, né? Pela garra, pela força e pela disposição que tem apresentado. Vamos ver no Campeonato Brasileiro como é que vai se comportar, né? Exatamente. Muitas contratações, né? Até de jogadores aí brasileiros que jogaram em seleções brasileiras, no caso do Marcelo, que veio para o Fluminense. Eu ia citar isso agora, o Marcelo vindo para o Fluminense. Acho que é um destaque legal para a gente falar dessas contratações desses veteranos aí do futebol brasileiro. E o Marcelo disse, né, que era um desejo dele voltar a jogar. Foi revelado, né? Por onde tudo começou. Respeitamos, obviamente, né? É um grande jogador, mas a gente tem que admitir que como torcedor, fica aquela pontinha de ai meu Deus. Logo pro Fluminense. Sim. E é o time, né, que ele foi revelado, então acho que tem um apego, né, maior aí pelo tricolor carioca. Com certeza. Surpresa no Campeonato Catarinense, porque o Hercílio Luz é o líder até o momento, nesta primeira fase, além de seguido pela Chapecoense, pelo Avaí, pelo Brusque, pelo Criciúma e pelo Figueirense, né? Então acho que é
é uma disputa aí que a gente pode ter surpresas no Campeonato Catarinense, com 2 rodadas para fechar essa primeira fase que vai para as quartas de finais, né? Além do Barra de Santa Catarina, que é o 7º colocado, e o Concórdia em 8º colocado. Então, a gente pode ter surpresas aí com o Hercílio Luz como líder. Isso, né, com certeza. Né? Vamos ver o que rola nas próximas rodadas. Dando mais uma volta, a gente tem o Campeonato Carioca com o Flamengo líder, que ganhou com o time reserva do Botafogo. O Botafogo tem tido muitas expulsões, né, nos últimos jogos, né? Acho que até o técnico Luiz Castro cobrou essa parte mental, né, dos jogadores aí do Botafogo, né, que tá tendo muita expulsão e acaba prejudicando a equipe, né? Então, o Botafogo que é uma equipe que a gente sempre espera grandes partidas, né, Evandro? Que é uma equipe forte, que é uma equipe que, querendo ou não, gera uma pressão no adversário, mas essa falta de... Vamos ser bem sinceros, essa falta de ética dos jogadores, né, dentro de campo, tem atrapalhado em muito o desempenho do time. Até porque espera-se do Botafogo, né, pelo investimento estrangeiro, pela SAF do John Textor, né? Sim. Né? Tem jogadores aí que podem fazer a diferença no clube. Então a gente tem, além do Flamengo, né, a Taça Guanabara, Flamengo líder, Fluminense em segundo, Volta Redonda terceiro, quarto, Botafogo em 16. O Lelê, que é o artilheiro com 9 gols, já foi disputado pelos grandes clubes aí, mas parece que ele tem um acerto com o Vasco. Né? Vamos ver aí se essa negociação... Será que teremos surpresa vai no Vasco? Se confirmar, né? Se essa negociação vai se confirmar. Ele até é um atacante que tem sido disputado aí pelos clubes brasileiros. O Vasco ultimamente tem feito alguns investimentos, né? Tem diferentes. Tem sondado também bastante alguns jogadores. Vamos ver, né? Porque, infelizmente, agora o Vasco depende das contratações. É um time que precisa. Pedro Raul, que é a grande expectativa, foi artilheiro ano passado, né? Pelo Goiás. Então, acho que é o que se espera. Espera-se bastante desse atacante da equipe do Vasco. E aí a gente tem o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano a gente tem os 4 primeiros, né? Que é o Bahia, o Jacuipense, Juazeirense e Itabuna. A surpresa é que o Vitória tá eliminado, então tá fora aí o grande... não tem ido muito bem, Vitória, né, no campeonato estadual, então acabou sendo eliminado. Lembrando que o Bahia de Feira, né, também tá em 5º colocado, ainda tem chance de classificação no Campeonato Baiano. Vitória fora, né, na competição aí do seu estado, né, embora se divide, as equipes... do Nordeste se dividem com a Copa do Nordeste, né? Então tem as 2 competições nesse início de ano, mas lá no Campeonato Estadual não tem ido bem. Vitória acabou sendo eliminado, apesar de ter feito uma boa campanha no ano passado pela Série C. E era o que eu ia dizer, a Vitória eu esperava que esse ano ficasse, não, obviamente que não em primeiro no campeonato, mas pelo menos... Não completamente eliminado, algo ali na 5ª colocação. Já caí fora já do Campeonato Baiano, foi uma surpresa. E falando da Copa do Nordeste, a gente teve então, tem o Fortaleza como líder da competição, né, com 15 pontos, né, no grupo A, e o Ceará, os dois aí liderando o campeonato da Copa, a Copa do Nordeste, então estão à frente na competição. Lembrando que classificam os 4 primeiros para a próxima fase, fazendo as quartas de finais. Então, só para a gente falar as equipes que estão até esse momento se classificando, né? O Fortaleza, Sport, CRB e Sampaio Corrêa pelo grupo A. No grupo B a gente tem o Ceará, Náutico, ABC e Sergipe. Né? Então, para a gente encerrar, e por fim, a Copa Verde, que tem aí como... está na fase de disputas das oitavas de finais, a Copa Verde, que envolve clubes da região norte e do centro-oeste. A gente tem o Remo, que enfrenta o Maitá, que foi eliminado pelo Coritiba. Sim.
né, nas oitavas de finais. São Raimundo enfrenta o São Francisco. O Paysandu venceu a equipe do Real Ariquemes. O Manaus foi derrotado pela Princesa de Solimões. O Goiás venceu por 3-0 o União Rondonópolis. O Brasiliense ganhou de 4-2 do Tocantinópolis. Cuiabá enfrenta o Ceilândia. O Cuiabá, que foi derrotado na Copa do Brasil, grande surpresa, né? Tá também gerando polêmicas aí com o Daverson, né? Mas ele sempre foi. O famoso, né? Daverson. Então, e aí a gente tem o Vila Nova diante da Luverdense, que acabou classificado na disputa de pênaltis e já está classificado para a próxima fase das quartas de finais. Lembrando que, né, só para a gente destacar aqui, que a Copa Verde, ela leva, se eu não me engano, tem essa influência tanto na Copa do Brasil, né? Qual equipe que vai disputar, sim. Então tem essa influência, né? Que vale vaga na Copa do Brasil. Mas acho que é isso, Dani, que a gente já está com o tempo um pouquinho apertado, né? A gente conseguiu dar um giro aí pelo futebol feminino, pelos campeonatos estaduais, trazer essas últimas notícias da atualidade dos estaduais. Logo a gente tem Libertadores chegando, as equipes estão se preparando, né? A Sul-Americana também é outra competição. Copa do Brasil também já Copa do Brasil já está dando dor de cabeça para os times grandes aí. Mas acho que é isso, né? É isso, Evandro. Grandes disputas, grandes nomes, grandes números, grandes surpresas. Então a gente agradecer então a Dani aí pra gente na produção desse programa de hoje e que a gente possa falar um pouquinho, né, um pouquinho do futebol, um pouquinho dos últimos resultados do futebol brasileiro e principalmente do futebol, seja do futebol masculino ou do feminino, e trazendo esses destaques importantes do futebol. E a gente se despede, lembrando que esse programa ele pode ser ouvido e acompanhado no Spotify da Rádio Uninter e também no YouTube. Fica gravado aqui no YouTube e no Facebook da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. A gente se vê na próxima, Dani. Brigadão. Eu que agradeço, Evandro. Até a próxima semana. Tchau, tchau.